Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, a transição discute o que fazer com os 8.000 militares nomeados no governo Bolsonaro. Na equipe de transição denominada Centro de Governo, que é integrada, entre outros, por Jacques Wagner, José Guimarães, Lindenberg Farias, Márcio Macedo e Reginaldo Lopes, há uma discussão importante na mesa. O que fazer com os cerca de 8.000 militares que durante o governo Bolsonaro foram nomeados para cargos comissionados que antes eram ocupados por civis? Serão exonerados como Lula prometeu na campanha. A maioria vai voltar aos quartéis e o restante irá para casa. Mas em que velocidade isso será feito? Este é o nó, dado que a questão militar tornou-se um fator de contornos delicados. Dentro da equipe de transição, há quem defenda que Lula deve mandar já no primeiro dia publicar no Diário Oficial uma lista grande de exonerações militares. Não se tem o número fechado. Na relação, todos os que foram nomeados para trabalhar no Palácio do Planalto. Em abril, numa fala na sede da CUT, Lula disse: vamos ter que começar o governo sabendo que vamos ter que tirar quase 8.000 militares que estão em cargos de pessoas que não prestaram concurso. Vamos ter que tirar isso. Isso não pode ser motivo de bravata. Tem que ser motivo de construção, porque se a gente fizer bravata, pode não fazer. Mas entre um discurso de candidato e a decisão do presidente, muitas vezes há uma acomodação natural. Dentro de um mês se saberá o tamanho dessa adequação. Mas uma coisa não tem dúvida, e isso o Blog da Cidadania tem todas as informações. A possibilidade de Lula permitir que fique 1/5, 1/6, 1/10 desses militares nos cargos é zero, até porque eles são todos, de cima a baixo, inimigos mortais do PT e do Lula. Então, realmente, o Lula não tem como governar com 8.000 sabotadores, nem com 1.000, nem com 100, nem com um sabotador no Palácio do Planalto. Todos esses militares foram enfiados de alguma forma no Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro. Não se sabe como, onde ele arrumou 8.000 vagas para tanta gente. Mas o Lula vai ter que fazer essa operação e, dando a opinião aqui do canal, Lula deveria fazer isso rapidamente, numa paulada só. É que nem injeção, a criança está chorando, esperneando que não quer tomar, você aplica e a criança vai ver que foi vacinada sem perceber. É o que tem que ser feito em relação a esses militares. Assumiu, já exonera todo mundo e aproveita a lua de mel com o eleitorado, o momento de fortalecimento de um governo, que é o momento da posse, para fazer o que precisa ser feito. E Lula 3 pode levantar a bola do PIB, que começa a baixar. É isso mesmo. Gozado que esse colunista aqui da Folha de São Paulo que diz isso, ele era muito antipetista. Agora todo mundo mudou, né? A economia está esfriando, mas ainda há tempo de fazer a retomada mais rápida em 2023. O PIB começou a andar mais devagar no terceiro trimestre, que é quase passado remoto, quando se pensa nas reviravoltas da economia brasileira. Cresceu 0,4% ante o segundo trimestre e deve ficar estagnado neste final de ano. O chute informado, embora frequentemente muito errado, é de crescimento de 1% em 2023. Nos casos otimistas, em termos de renda per capita por pessoa, seria praticamente a estagnação. Essa é a consequência de votar errado, de um governo que não fez nada do que devia fazer, aliás, não fez nada, né? Só fez coisa ruim, só aparelhou, só promoveu o ódio e a divisão. Mas
a certeza é que Lula deve repetir a fórmula de 2003, que também era de pegar um país estagnado e arrebentado economicamente e consertá-lo. E Lula vai fazer isso de novo e podem cobrar o blog da cidadania daqui a um ano. E o PIB da era Bolsonaro cresceu menos que os dos governos FHC, Lula e Temer. O PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 0,4% no terceiro trimestre desse ano, com o crescimento médio do país por ano durante o governo Jair Bolsonaro de 2019 a 2022 deve ficar em 1,5%. O desempenho é um dos piores dos últimos governos. Ficou atrás dos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, dos 2 de Lula e do de Michel Temer. Ganhou apenas o segundo mandato de Dilma, que teve uma recessão de 3,4%, mas perdeu no primeiro. Só que o segundo mandato de Dilma não conta, que foi um mandato de sabotagem desde o primeiro dia por Sérgio Moro e por, obviamente, o Eduardo Cunha, que foi o autor da derrubada da Dilma. Então ela não pode ser cobrada, não pode entrar nessa conta, porque é um governo de menos de 2 anos. E a aposta é em Carol Proner, mulher de Chico Buarque, para o STF. É um grande quadro, é uma jurista muito respeitada, que inclusive é minha amiga, né? Carol Proner e eu fazíamos parte de um grupo de Telegram, os Carbonários, que durou alguns anos e eu tive sempre muita interlocução com ela. O governo Bolsonaro bloqueia pagamentos do MEC e de universidades em dezembro. O congelamento causou grande comoção no setor e queixa sobre dificuldades na manutenção das atividades das instituições. No mesmo dia em que reverteu o bloqueio de limites de empenho e reserva de dinheiro para universidades e institutos federais, o governo Bolsonaro congelou todos os pagamentos do Ministério da Educação em dezembro. A decisão atinge todas as unidades vinculadas à pasta, inclusive a rede federal de ensino superior. Mensagem do Tesouro Nacional encaminhada ao MEC e a unidades de 19h37 de quinta-feira indica que o governo zerou o limite de pagamentos das despesas discricionárias. E a transição de Lula entrará com uma ação para investigar abusos de poder no Auxílio Brasil. Ou seja, trocando em miúdos, a transição vai entrar com uma ação para investigar o aumento ilegal dos R$ 200 no Auxílio Brasil durante o período eleitoral. Nunca se viu neste país autorizarem um gasto de bilhões de reais durante uma eleição. Isso é compra de votos e é preciso que isso seja punido para que outros não façam, porque se você permitir uma coisa dessa, você acabou com a lei eleitoral no país. E a transição espera 300 mil pessoas na posse de Lula e quer Alckmin em carro aberto. Aumento da estimativa de público e a realização dos shows em horário próximo à posse foram considerados pontos sensíveis por causa da movimentação de público. E com discrição, os Estados Unidos agiram para reduzir a tensão política no Brasil. Essa matéria é uma matéria longa e ela conta a história de como os Estados Unidos impediram um golpe militar no Brasil. Vejam que depois de mais de meio século, os Estados Unidos quase que revertem o que fizeram em 1964, quando eles ajudaram os militares a dar um golpe, e agora os próprios Estados Unidos impedem os militares de dar golpe. O governo de Joe Biden executa uma discreta operação diplomática no Brasil. Até agora foi bem sucedido na antecipação de riscos e nas iniciativas para ajudar a reduzir tensões e manter a estabilidade política no país. As ações dos Estados Unidos, longe dos holofotes da política, são pouco conhecidas, mas como a história do Brasil continua a ser escrita
pelos funcionários americanos, é legítima a expectativa de que algum dia acabem expostas no arquivo de Washington sobre o jogo de poder, principalmente com a China e a América do Sul. Há 17 meses iniciou-se um fluxo incomum de emissários da Casa Branca a Brasília, Rio e São Paulo. Prevê-se para domingo 4 o retorno de Jacó Jeremiah Jake Sullivan, assessor de segurança nacional, e de Juan Gonzalez, diretor para assuntos do hemisfério ocidental do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos. As conversas mais relevantes são com Bolsonaro e Lula separadamente. A ponte aérea começou em julho do ano passado, quando Biden mandou a Brasília William Burns, que era o chefe da CIA, e completava 5 meses na presidência, o Biden. Ainda estava atarantado com as sequelas da tentativa de golpe de Donald Trump, que resultou em 5 mortes na invasão do prédio do Congresso. Oficialmente, Burns viajou ao Brasil para tratar da disputa com a China no fornecimento de tecnologia. Acabara de assumir o comando da CIA, o Burns, com uma folha de serviço na Rússia, emoldurada por longo relacionamento com Vladimir Putin. Burns esteve com Bolsonaro e jantou com os ministros Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno e deu recado para eles: não vamos aceitar golpe militar no Brasil, e se isso acontecer, nós vamos romper relações diplomáticas e comerciais com o Brasil. A história é feita de imprevistos. E a PEC da transição entra na fase de discussão de texto e modelo híbrido. Na verdade, o PT já aceitou uma proposta de fazer um aumento do teto de gastos de 70 bilhões em vez de quase 200 e aprovar um crédito suplementar de mais 80 bilhões, o que iria perfazer 150 contra 198, 200 na PEC original. E em vez de 4 anos fora do teto, o Bolsa Família pode ficar 2 e depois daqui a 2 anos terá que renovar de novo. Será uma solução salomônica. E o PL de Bolsonaro tenta atrasar a votação da PEC da transição. O partido pretende requerer audiência pública antes da primeira votação da proposta e quer limitar o extrateto a 80 bilhões. Mas seja como for, o PL de Bolsonaro parece estar querendo sabotar o Bolsa Família a R$600. E isso vai ter que ser denunciado. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.